Jesus é lindo, sempre lindo. Quando nós falamos que Jesus é lindo, não é essa imagem, né, de um camarada que é até bonito, né, irmãos? Que as pessoas costumam ver estampada por aí fora, não. Jesus é lindo pelo que ele faz, pelo que ele é, pelo seu caráter. Amém? Jesus é lindo por tudo que ele já fez, faz e irá fazer ainda em favor da minha vida e da sua vida. Amém, irmãos? Por isso que eu sempre tenho aprendido, sempre que tomo o púlpito e pego o microfone, falar que Jesus é lindo. E ele realmente é lindo, irmãos. Jesus é maravilhoso. As suas obras são perfeitas. Você é obra de Deus. Amém, irmãos? Talvez você diga assim, mas pastor, eu não sou perfeito, né? Eu sou tão fraco, tão frágil. A Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E se você não é perfeito, eu também não me considero perfeito. Mas eu estou sendo aperfeiçoado nas minhas fraquezas, nos meus erros, nas minhas imperfeições. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem manifesto o seu poder na minha vida. Não porque eu mereço, mas porque eu sou um escolhido. Ele me escolheu. Amém, irmãos? Não foi eu que o escolhi. A Bíblia fala que não somos nós que escolhemos, é o Senhor que nos escolhe. E muito bom é quando nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos que nós somos escolhidos, nós somos separados. Amém, irmãos? Como Deus tem chamado tantas pessoas, como Deus tem desejado separar tantas pessoas, amém, irmãos, para mudar histórias, para construir histórias. Amém, irmãos? O Senhor, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor, Ele tem nos chamado a estar diante dEle. Eu quero dizer que esse aqui, no momento, irmãos, é o melhor lugar. Amém, irmãos? Essa aqui é a melhor oportunidade que nós estamos tendo. Talvez na nossa vida, de todas as que nós tivemos até chegarmos até aqui, talvez essa aqui seja a melhor oportunidade, né, de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar uma palavra do Senhor que Deus tem colocado no nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Você tem liberdade para dar glória a Deus. Fique à vontade. Amém, irmãos? Nós estamos na casa do Pai. Gênesis capítulo 3, apenas o verso 8 e o verso 9. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde estás? Vamos repetir, irmãos. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher Eva, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Adão, onde estás? Amém, irmãos? Feche seus olhos só por um instante. Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, nos apresentamos a Ti, Pai. Apresento a minha vida, a vida da Tua igreja. Senhor, todos aqueles, Pai, que adentraram por essas portas, Senhor, que a Tua presença, Senhor, ela possa
ser ministrada, Pai, nos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, ela possa estar nos alcançando, já está nos alcançando. Porque a Tua palavra era lida por si própria, Senhor. Ela tem o poder de falar conosco. Ela tem o poder de alcançar a nossa vida e realizar grandes obras, Pai. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e te pedimos mais uma vez, seja conosco, seja com cada um de nós, Pai. Nós dependemos de Ti, nós carecemos, Senhor, olha Deus, da Tua presença, de ouvir a Tua voz, Pai. Pai, ainda que seja através de uma frase, de uma palavra, Pai, nós ansiamos, nós desejamos, ó Deus, se ainda não ouvimos, ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Tira todo o bloqueio, tudo aquilo que porventura venha a impedir, Senhor. Olha Deus, de ouvirmos, Senhor, a Tua voz falando conosco nessa noite, Pai. Nós oramos, entregamos as nossas vidas diante do Senhor. É o que nós oramos. Amém e amém, Jesus. Irmãos, quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, ou a gente pega o capítulo 3 e começa a ler o capítulo 3, a história da criação, a formação do homem. Que coisa linda, irmãos. E não tem como a gente não falar sobre intimidade, não falar sobre vida com Deus, não falar sobre relacionamento, porque é o que Adão ele tinha com o Senhor. Adão tinha uma vida de intimidade, uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, e às vezes falta isso em nós. Amém, irmãos? E essa falta de intimidade, essa falta de vida com Deus, essa falta de relacionamento com Deus, tem permitido um vazio, tem permitido com que tantas coisas entrem e ocupem esse lugar, um lugar que não deveria ser ocupado por nenhum outro lugar, irmãos. Ou um momento que não deveria ser aberto para que nós pudéssemos viver nenhum outro momento. E Adão, ele tinha tudo isso. Intimidade, vida com Deus, relacionamento com Deus, e perdeu tudo, mas nós vamos chegar até lá, tá, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus ele termina a obra da criação, de tudo que ele criou, céus, terra, separação, ele resolve, ele cria um projeto de um jardim, onde quem fosse desfrutar desse jardim, iria ser participante do melhor de Deus, irmãos. E logo depois que ele cria esse jardim, o Senhor, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e ele coloca o homem nesse jardim, onde ele havia criado algo de excelência, onde tudo, eu volto a dizer, que quem iria conviver naquele jardim, seria tudo de graça, amém, irmãos? Você não teria que pagar nenhum preço, tudo seria de graça, gratuito. A única coisa que Adão teria era lavrar, cuidar, zelar por aquela obra linda da criação de Deus. Irmãos, eu paro para pensar na beleza daquele jardim do Senhor. Eu paro, quando eu falo que Deus é lindo e tudo que Ele faz é perfeito, eu paro para pensar nessa palavra aqui, irmãos. Na obra da criação de Deus, hoje a gente vê tanta coisa que Deus fez sendo ofuscada pelo homem, sendo destruída pelo homem. E Deus coloca Adão naquele lugar, irmãos. E Deus faz um pacto com Adão. De que todos os dias, na viração do dia, o Senhor estaria com Adão.
Irmãos, como isso falou ao meu coração. Sabe por quê, irmãos? Que a gente tem falado aqui, na quarta-feira nós ministramos sobre Zaqueu. Zaqueu conhecia o Senhor de ouvir falar. E Deus fez uma obra na vida de Zaqueu tremenda. Deus chama Zaqueu pelo nome. É outra área que daqui a pouco nós vamos entrar. E fez uma obra sobrenatural na vida de Zaqueu. As obras de Deus, irmãos, ela nos constrange. Tudo que Deus faz precisa nos constranger. Se eu não me constranjo com o que Deus faz, irmãos, não há sensibilidade em mim. Se eu não olho para a vida do Rafael e não consigo enxergar uma obra de Deus na vida e me constranger com aquilo que Deus tem feito na vida do Rafael, falta sensibilidade em mim. Deus ele faz um pacto com Adão, de que todos os dias, na viração do dia, ele estaria no jardim com Adão. E eu acredito, irmãos, que esse era o melhor momento. O jardim era lindo. Tudo que Adão e Eva participavam naquele jardim ali, que comia, devia ser delicioso demais. Devia ser muito puro, muito saudável. Existia, irmãos, naquele jardim a árvore da vida, mas existia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a ordem para Adão era ser participante da árvore da vida, daquilo que iria produzir vida para ele. Sabe, querido, você hoje, nós vivemos numa terra muito corrompida, mas o Senhor ele tem nos dado oportunidade sobre oportunidade de nós comermos, nos saciarmos da árvore da vida, nos alimentarmos do bem que é Jesus, de sermos participantes das coisas celestiais. Amém, irmãos? Quando nós entendemos que as coisas celestiais, elas sobrepõem, elas estão acima das coisas terrenas, não daquilo talvez que te faça bem, mas daquilo que te faça mal. Quando você entende que isso é corruptível, você coloca de lado. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Amém, irmãos? De separar aquilo que é puro daquilo que é profano, daquilo que vai edificar e daquilo que não edifica, daquilo que santifica e daquilo que traz impureza para nós. O Senhor ele quer fazer assim conosco hoje. E essa palavra ela falou muito forte ao meu coração quando eu estava meditando. Quando o Senhor ele fala, ele faz um pacto com Adão de que todos os dias, na viração do dia, ele estaria com Adão. E Deus falava comigo assim, aquele era o melhor momento de Adão, quando o Senhor chegava pelo jardim, Adão, onde tu estás? Todos os dias, dia após dia, o Senhor chegava no jardim, na viração do dia, e chamava Adão, onde estás? E nós colocamos um tema para esta mensagem. Onde estás? Aonde você está? Qual é a posição que você ocupa hoje diante do Senhor? Quando eu comecei essa mensagem aqui, eu falei que esse aqui é o melhor lugar. Hoje, esse é o melhor momento, onde o Senhor está perguntando para nós. Talvez muitos entraram aqui nessa noite, mas o teu pensamento está lá fora. Muitos entraram aqui nessa noite, e a preocupação com o dia de amanhã, ela está grande. Muitos entraram aqui nessa noite, estão debaixo de conflitos, de guerras interior. Muitos entraram aqui nessa noite
e deixaram o seu lar, a sua casa, a sua família em conflito. E Deus pergunta: aonde tu estás? Diante de tudo isso que você tem vivido e enfrentado, que nós temos vivido e enfrentado nesses dias, como é que nós temos nos posicionado? Aonde nós temos nos colocado? Todos os dias o Senhor, como Ele prometeu a Adão, Ele fez aquele pacto com Adão que estaria na viração do dia, todos os dias. O Senhor, Ele faz exatamente dessa forma conosco hoje, irmãos. Todos os dias, o Senhor, Ele pergunta para nós: Renan, onde estás? No amanhecer do dia, talvez no decorrer, no final do dia, vai ter sempre uma oportunidade onde o Senhor, Ele vai perguntar para mim e para você: aonde tu estás? Nós temos tido a oportunidade de estarmos em tantos lugares, de andarmos por tantos lugares, de vivermos momentos sobre momentos, mas a pergunta do Senhor para a nossa vida hoje: aonde tu estás? Todos os dias, o Senhor, Ele pergunta para nós, irmãos. O Senhor está conosco. Mateus 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim do mundo. Traduzindo para a gente, irmãos. O Senhor quer estar conosco. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a estar com Ele? Quantos aqui nessa noite estão dispostos a ouvir a sua voz quando Ele perguntar: meu servo, meu filho, minha filha, onde tu estás? E você poder dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Quantas vezes o Senhor entrou pelo jardim, irmãos, caminhando pelo jardim, Ele chamava por Adão, e Adão levantava as mãos: Senhor, estou aqui, sorridente, feliz, porque estava vivendo o melhor de Deus, porque estava cheio de intimidade, ele tinha relacionamento, ele tinha vida com Deus. Todos os dias, o Senhor ia, passeava pelo jardim. Alguns dias ele levava os animais para Adão colocar os nomes. Se você ler no capítulo 2, você vai ver que isso começa a acontecer. O Senhor levava os animais até o jardim e perguntava: Adão, qual o nome? E Adão colocava o nome dos animais. Esse aqui parece com urso. Esse parece com leão. E foram dando os animais e as aves. Essa parece uma águia. Esse parece um pardal. E todos os dias o Senhor ia no jardim e face a face Ele conversava com Adão. Ele se relacionava com Adão. A falta de relacionamento hoje, irmãos, de intimidade, de vida com Deus, tem levado vidas, famílias, casamentos, relacionamentos para o fundo do poço, para o fundo do abismo. Quando nós falamos em intimidade, em relacionamento, em vida com Deus, isso aí, irmãos, nos ajuda muito a entender, a enxergar os planos que Deus tem para nós. Desde a criação, irmãos, Deus quer que nós enxerguemos, que a gente consiga ver com clareza o que Deus, Ele fez, faz e aquilo que Ele ainda fará. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor da criação. Ele é o todo-poderoso. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é aquele que sonda o nosso interior. Ele é aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ele sabe por onde temos andado, por onde temos estado.
E Ele tem uma proposta, Ele tem um caminho. Que talvez não seja esse o caminho que você está trilhando hoje. Talvez não seja essa a proposta que você tem aceito hoje. Irmãos, quantos de nós precisamos parar mais para ouvir a voz de Deus? Não sejamos insensíveis para não conseguirmos mais ouvir a voz de Deus dizendo: olha, fuja desse caminho. Não ouça a voz da serpente. As pessoas hoje não erram muitas das vezes por falta de conhecimento, irmãos. Erram por falta de intimidade, de relacionamento, de vida com Deus. Porque tem muita gente cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, irmãos. E caindo, se aprofundando no abismo, irmãos. A falta de intimidade, de vida com Deus, de relacionamento com Deus, irmãos, tem tirado a santidade, o temor do coração das pessoas. Tem feito as pessoas se acharem donas de si próprias. Eu não sou o dono do meu casamento. Eu não sou o dono da minha família. Eu não sou o meu dono. Eu sou de Deus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha casa, a minha família é de Deus. Eu preciso lutar por ela. Eu preciso guerrear com todas as guerras que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, não com a minha força. Eu preciso guerrear com a força do Senhor. Porque o mundo, ele quer isso, irmãos, ele quer a destruição da igreja, ele quer a destruição da família, ele quer a minha destruição, ele quer tirar a minha intimidade, o meu relacionamento, a minha vida com Deus, ele quer tirar a minha santidade. Adão tinha tudo isso, ele tinha o melhor de Deus, ele tinha Deus todos os dias pela manhã. E quem falou que nós não temos Deus todos os dias pela manhã para nos aconselhar, para falar conosco, para perguntar como, aonde você está, qual o estado que você se encontra, o que você precisa? Eu estou aqui para te ajudar, diz o Senhor. Se você está passando pelo vale, se você está passando pelo deserto, se você está passando por algum tipo de circunstâncias desfavorável, que tem tirado o seu conforto, que tem inquietado a sua vida, o Senhor fala com você nessa noite: eu estou contigo. Talvez você pense que você está sozinha ou sozinho, mas eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. É uma promessa do Senhor para a nossa vida, irmãos. Deus, ele não desiste de nós em tempo algum. Porque nós somos a obra-prima da criação de Deus. Todos os dias o Senhor chamava por Adão. E eu entendo que aquilo que Deus fazia era querer se relacionar com Adão. Sempre havia conselhos do Senhor para Adão. E um dos conselhos do Senhor para Adão foi para que ele pudesse ser participante de tudo naquele jardim. Que eles não participassem, nem ele nem Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão teve um momento que, o texto que nós lemos, que Adão, ao ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, diz a palavra que eles se esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor.
pecado ele faz com que as pessoas se escondam. Mas as pessoas não podem se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Tudo que eu faço, seja no mais profundo do abismo, seja no lugar mais esconderijo, tudo que eu faço, jamais eu vou estar distante dos olhos de Deus. Tenhamos esse cuidado. Essa palavra é para a nossa vida, irmãos. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus, ele é aquele que tudo vê. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, aonde tu estás? Deus sabia onde Adão estava. Deus é o Criador, irmãos. Adão, ele desobedece ao Senhor. Ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. E diz a palavra que naquele momento em que Adão peca contra Deus, ele ouve a voz da serpente, ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perde toda aquela intimidade, todo relacionamento, toda a vida que ele tinha com Deus até aquele momento, ele perde o direito de ser participante absoluto, amém, irmãos, do melhor de Deus. Não perca a sua intimidade com o Senhor. Haja o que houver, passe o que você tiver que passar. Acredite nessa palavra, que o mesmo Deus, desde a criação, ele é o mesmo Deus até o Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua querendo se relacionar da mesma maneira, irmãos. Ele não muda, nele não há sombra de variações. Ele continua sendo o mesmo Deus. Não perca a sua intimidade. Amém, querido? Hoje nós temos a graça de Deus, que não merecíamos, mas hoje nós temos esta graça sobre a nossa vida, irmãos. Nós não merecíamos estar aqui, mas essa graça do Senhor, ela nos alcançou. Alcançou a minha vida. Ela quebrou o jugo, despedaçou o arco. Ela quebrou as cadeias que me prendiam, para que hoje eu pudesse ser liberto. Amém, irmãos? Para que hoje eu pudesse ouvir todos os dias, pela manhã, no decorrer do dia, ao anoitecer, todos os dias eu ouvir a voz do Senhor. Antônia, aonde estás? Aonde tu estás? Irmãos, como eu necessito de ouvir mais essa voz. Como eu preciso ouvir mais essa voz. Adão, ele foi tentado pela serpente. Talvez você diga, mas pastor, todos os dias eu sou tentado. Todos os dias são ciladas que são armadas. E quem falou que isso é anormal? Todos os dias são propostas. Todos os dias são perseguições. Mas sabe, queridos, quem somos nós para culpar Deus diante disso tudo? Quem somos nós para culpar o Senhor? Ele só quer uma coisa, nos justificar, irmãos. Deus só quer apagar os nossos pecados.
Amém? Deus só quer trazer santidade hoje sobre a nossa vida. Deus só quer que a nossa vida seja uma vida de separação com Ele. Amém? Uma vida de separação com Ele. Todos os dias o Senhor, Ele quer que eu ouça a sua voz. Todos os dias nós precisamos ouvir a voz do Senhor, irmãos. Eu volto a dizer, nós paramos para ouvir tantas vozes. Nós ouvimos tantos ruídos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Para de ouvir ruídos, paremos de ouvir ruídos. Não permita que saia ruídos dos seus lábios. Amém? Não permita que você encontre dificuldade para ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Que haja uma sensibilidade em nós para que nós possamos ouvir sempre a voz de Deus falando mais alto. Amém, irmãos? Sempre falando mais profundo. A voz de Deus, ela está muito além, irmãos, do que vozes que nós ouvimos aqui nessa terra. Quantas vozes nós temos ouvido aqui nessa terra, irmãos? Quantas palavras contrárias, quantas situações nós temos vivido aqui nessa terra que tem nos impedido de ouvir a voz de Deus. Dizendo, meu filho, eu tenho o melhor, eu posso fazer o melhor. Eu posso trazer a provisão. Eu posso livrar dessa emboscada, eu posso livrar desse pecado. Eu posso te ajudar a matar a sua carne, a vencer a sua carne, os seus desejos carnais. Todos os dias o Senhor, Ele quer nos dar instrução, Ele quer nos dizer como nós devemos estar, irmãos. Como nós devemos nos postar diante uns dos outros, diante da nossa sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na família. Todos os dias o Senhor, Ele quer nos dar a instrução perfeita, para que nós não venhamos valorizar ou permitir que entremos tanto em conflitos, em guerras, para não olhar muitas das vezes para dentro de nós e nos acharmos incapazes. Se nós temos um Deus que é a nossa suficiência, um Deus que nos capacita, um Deus que nos condiciona por meio da sua palavra, irmãos, a ter uma vida de superação, a ter uma vida por cima e não por baixo. Mas isso só é necessário com intimidade, vida com Deus e relacionamento. Quando você perde isso, acontece exatamente o que aconteceu com Adão. Não foi fácil para Adão. E eu não quero que aconteça com ninguém aqui, com nenhum de nós. Não está acontecendo com ninguém aqui. Amém? Se você crê nisso pela fé, posso dizer amém. Amém, irmãos? Amém. E se estava acontecendo alguma coisa irregular, anormal, aos olhos humanos, que você possa acreditar que ao sair daqui as coisas vão tomar o eixo, vão tomar a direção. Que você possa acreditar que ao sair daqui a história vai ser outra. Talvez até chegar aqui era uma história, mas ao sair daqui essa história ela pode virar, irmãos. A história pode virar. Eu quero, ao sair daqui, que histórias na minha vida virem. Amém? Que história dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha vida sentimental, nos meus relacionamentos, no meu relacionamento com Ele, na minha intimidade, na minha vida com Ele. Ao sair daqui, eu quero que histórias mudem na minha vida, irmãos. Eu quero que você saia daqui e histórias mudem na sua vida, porque há uma necessidade extrema, irmãos, porque os dias são maus. Cada passo que nós damos lá fora, irmãos,
Nós estamos sujeitos a tropeçar, a cair. Se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos Deus, se nós não procurarmos ouvir a voz de Deus, dizendo, olha, é desse jeito, é esse o caminho, é essa a direção, é desse jeito que eu quero fazer. E eu falar, Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Não deixe que eu dê um passo por si próprio, mas direcione os meus passos. Irmãos, como nós precisamos ser luz para o mundo. Como nós precisamos ser luz para o mundo. Agora há pouco, que na porta da igreja, o inimigo ele arma ciladas, irmãos. E se a gente não vigiar, a gente cai. Não é dos irmãos não, tá, irmãos? Lá do lado de fora, tá? O inimigo ele tenta em todo o tempo contra a nossa vida. Como ele tentou Adão e Eva. E eles ouviram a voz da serpente. Ouviram a voz do inimigo. E perderam tudo aquilo que era de bom. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui quer perder o melhor de Deus. Nenhum de nós queremos perder o melhor de Deus. Seja para a nossa vida, no particular, família, vida financeira, vida com Deus. Ninguém aqui quer perder, irmãos, o melhor de Deus. Nenhum de nós queremos perder o melhor de Deus. E muitas das vezes por falta de uma vigilância, de uma renúncia própria. Que a Bíblia fala, aquele que vem após mim e não nega a si mesmo, não é digno de mim. É preciso que haja renúncia. Você só consegue ir se você primeiro vencer você mesmo. Você só consegue ir e chegar aonde, no alvo que Deus tem posto para a sua vida, se primeiro você falar, não, eu vou me vencer. Eu vou chegar lá. E isso exige determinação, irmãos. Determinação. Eu vou buscar o Senhor. Ele vai me ajudar. E eu vou chegar. Amém, irmãos? Quantos aqui tem posto um alvo diante do Senhor, irmãos? Quantos aqui tem feito um propósito diante do Senhor? Deus, Ele tem prazer em cumprir com os propósitos do nosso coração, irmãos. Em realizar os desejos do nosso coração. Mas não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira, irmãos. Preciso buscar, insistir em bater, até que a porta se abre. É preciso intimidade, relacionamento. É preciso vida com Deus. Eu volto a dizer, irmãos, todos os dias, o Senhor, Ele quer se relacionar com nós. Ele quer nos dar uma fórmula. Amém, irmãos? Instrução e um projeto nas nossas mãos de como vai ser aquele dia. Eu acredito que é dessa forma, irmãos. Porque é um dia após o outro. Até acharmos dias perfeitos. É um dia após o outro. Não é você lutar e amanhã descansar. É você lutar, guerrear, vencer, continuar confiando, continuar vigilante, porque é um dia após o outro. Amém, irmãos? E todos esses dias o Senhor, Ele quer estar conosco. Amém? Em todo o tempo o Senhor quer estar conosco. Não só quando tudo nos vai bem, mas principalmente nos momentos de indecisões,
nos momentos difíceis, nos momentos de dúvidas, nos momentos de fraquezas, nos momentos de tropeços, no momento em que a palavra sai de forma errada. O Senhor quer falar conosco. É bem diferente para a gente, irmãos. Na forma humana. Mas na forma espiritual de Deus. Ela é tão gostosa, a voz de Deus. Ela é tão perfeita. Ela é tão direcionada para a nossa vida, irmãos, que eu quero dizer para você que vale a pena você parar para ouvir a voz de Deus. Vale a pena nós pararmos para ouvirmos um pouco mais a voz de Deus. Deus tem um caminho, Deus tem uma proposta. E o mundo, ele vai lutar para que você não permaneça nesse caminho. Para que você não permaneça debaixo dessa proposta. Pessoas vão se levantar contra. O mundo inteiro talvez se levante contra. Porque os planos de Deus, irmãos, eles são perfeitos. As obras de Deus, elas são perfeitas. Ele é lindo em tudo que Ele faz. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, dizendo, meu filho, eu quero relacionamento, eu quero intimidade, eu quero vida contigo, eu quero ser o pão que te alimenta, eu quero ser a água que mate a tua sede, eu quero que você seja participante, como Adão era no jardim, eu quero que você seja participante hoje do meu melhor, e essa é a proposta de Deus para a nossa vida hoje. Tem muitas pessoas pregando que diz que não espere mais você receber o melhor nessa terra. Eu falo para você, espere sim, ainda receber o melhor de Deus nessa terra. Espere, acredite, confie, tenha esperança. Se eu tenho um Deus que habita em mim, que é a minha luz, que é o meu libertador. Se eu tenho um Deus que sara as minhas feridas, cura as minhas dores, se eu tenho um Deus que é o meu provedor, Ele é o meu provedor. Ainda que seja um dia após o outro. Talvez você olhe assim, mas Senhor, amanhã como vai ser? Ele é o nosso provedor e ponto final. Se eu tenho um Deus, irmãos, que é a minha justiça, que é o meu intercessor, que geme com gemidos, Romanos 8, 28 em diante, ou antes um pouquinho, vem falando que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que nós sejamos erguidos, para que nós venhamos estar de pé, para que nós venhamos estar atentos à sua voz, independente das circunstâncias, se as coisas estão difíceis, se as coisas estão sufocando, Ele continua sendo Deus em nossas vidas. Ele quer que você nessa noite faça isso. Descanse. Descansa. Descansa o seu coração. Descansa a sua mente. Confia. Acredita que Ele está contigo todos os dias até a consumação do século. É a promessa dele para a nossa vida, que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E isso basta para mim, isso basta para nós.
Isso é o suficiente. As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor, e a sua glória, diz a palavra em Isaías, que elas virão sobre a nossa vida. Vá para qualquer outro lugar, não sobre a minha vida, porque sobre a minha vida não tem encantamento. Sobre a minha vida e a sua vida está a bênção do Senhor, está a vitória do Senhor. Amém, irmãos? Ele é o Deus que tira do monturo e coloca em lugares altos. Ele que tira da crise. Se você acha que tem crise, Ele quem tira. Ele que abre porta onde não tem porta. Ele que perdoa pecados. É Ele que justifica. Não é você que vai te condenar, não. Ele só quer dizer para você, olha, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os nossos pecados. Vai e não peques mais. É isso que Ele quer, irmãos. É isso que Ele deseja para cada um de nós. Para cada um de nós. Não sejamos indiferentes, irmãos. Em momento algum. Que nós não sejamos indiferentes. Por conta de circunstâncias. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê isso aqui. O exterior. Deus, Ele vê o interior. Deus conhece o nosso interior. Não permita que circunstâncias te tirem do lugar de onde Deus falou para você estar. Da posição que Deus te chamou para você estar. Não permita que circunstâncias difíceis da vida venham impedir você de prosseguir. Porque existe um caminho ainda muito longo para você e para mim. Amém, irmãos? E nesse caminho Deus quer fazer a diferença nas nossas vidas. Nesse caminho o Senhor, Ele quer ser conosco. Ele quer estar conosco. Ele quer dissipar o mal. Ele quer destruir as trevas. Ele quer colocar luz. Nesse caminho o Senhor, Ele quer nos curar. Ele quer nos libertar em todo o tempo. Em todos os momentos de fraqueza, o Senhor, Ele quer ser o nosso libertador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Não deixe que circunstâncias difíceis da vida façam você desacreditar de tudo aquilo que há aqui dentro como verdade. Como verdade absoluta. Não permita que circunstâncias nenhuma roube a sua fé nessa palavra. Não nas minhas palavras, mas nessa palavra aqui, irmãos, que muitos aqui conhecem. Não permita que as promessas de Deus que estão aqui dentro, elas venham ser frustradas na sua vida. Prossiga. Prossiga. Vá em frente. Eu volto a dizer, enfrente o que você tiver que enfrentar. Vai à frente. Você vai chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. E vou cantar um cântico novo para o Senhor. Eu creio.
Eu creio, eu acredito, não só na minha promessa, mas na sua promessa, que estão dentro dessa palavra. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nunca perdeu uma batalha, uma guerra, Ele quer ser conosco, Ele quer estar conosco. Eu volto a dizer que nós, sempre que nós ouvimos a voz do Senhor, Eduardo, onde estás? Irmão Edivaldo, obreiro Edivaldo, onde estás? Obreiro Luiz, irmão Gelson, pastor Cineide, aonde estás? Que você possa dar aquele pronto para o Senhor. Que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto. E sempre que ouvir a voz da serpente, do inimigo, você possa virar as costas e olhar para um alvo que o Senhor tem posto de muito valor. Se nós pararmos um pouquinho aqui, irmãos, para falar daquilo que existia de valor dentro do Jardim do Éden, em uma outra oportunidade nós vamos falar sobre isso, das árvores, do ouro, das riquezas. Por isso que eu volto a dizer, não permita que nada ofusque a sua visão espiritual. Nada tire você do foco. A vida, ela é cheia de surpresas. Mas o Senhor, Ele é maior. Amém, irmãos? Sempre que eu ouvir a voz do Senhor, eu possa assim dizer, Senhor, eis-me aqui. Hoje eu não estou muito bem, Senhor. Preciso da sua ajuda. É tão simples, irmãos. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui está bem todos os dias. Mas o nosso desafio é vencer o mal. É vencer as circunstâncias difíceis. Esse é o nosso desafio. Mas esse não é um desafio só nosso. Nós não estamos sozinhos diante desse desafio. Ao segredo, Ele está conosco. Em cada desafio, que você possa buscar estratégia no seu relacionamento, na sua intimidade, na sua vida com Deus. Cada desafio, cada dificuldade, que você possa buscar direção, resposta do Senhor para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, que Deus nos abençoe. Nós não vamos tomar muito tempo. Você aplauda Ele, você pode se pôr de pé aplaudindo a Ele. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Eu quero chamar novamente o Ministério de Louvor aqui na frente. Quero chamar o Ministério de Louvor. Você pode aplaudir. Amém. Você pode adorar a Ele nessa noite. Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez, com gratidão no nosso coração. Não por aquilo que temos por direito, mas por aquilo que Ele conquistou na cruz por nós. Pelo preço que Ele pagou, para que hoje nós pudéssemos ter o resgate das nossas vidas.